Primeiro ponto que a gente vai tratar dentro dessa leitura dos Maias, dessa de Queiroz, vai ser a série versus o livro. E nós vamos começar já com uma declaração direta da autora que adaptou os Maias para a televisão, na época 2001, com uma fala direta dela. Ela é portuguesa, ela se propôs a fazer essa montagem, e essa primeira fala diz assim: Os Maias pretendeu ser absolutamente fiel ao livro, exceto em alguns momentos em que realmente a teledramaturgia se impôs mais poderosa, onde era necessário fazer, digamos assim, alguns ajustes. Os Maias ficou aberto o tempo todo ao lado do meu computador enquanto eu escrevia a minissérie. Ok, perfeito, a gente acredita muito, mas quando a gente começa a olhar a série, e eu vou deixar na descrição, eu vou deixar um link com uma playlist que tem aqui no YouTube já com os 42 episódios, para quem quiser assistir. Quando a gente começa a assistir a série acompanhando a leitura junto, a gente fica assim, não sei, não tá fechando, essa construção do personagem não tá indo legal, assim. E aí a gente entra em outras declarações que a própria Maria Adelaide do Amaral deu, que dizem assim: Se tornou imperiosa a volta da Maria Montfort. Isso não existe no livro. Isso não existe no livro. Nem aquelas cenas subsequentes em que dela conversando com o Carlos Eduardo, dela pedindo perdão, e ela conversando com a filha, nada disso existe. O lugar onde digamos assim, o mocinho vai conhecer a mocinha é fundamental. Então, o Pedro da Maia vai conhecer a Maria Montfort numa tourada. Não estou, assim, fazendo uma transgressão violenta, pelo contrário, estou fazendo uma citação, uma homenagem ao autor. Inserir a relíquia. Para os queirosianos, foi assim, um verdadeiro absurdo, um crime lesa essa de Queiroz. A relíquia era essa de Queiroz. Eu não estava colocando a relíquia do Camilo Castelo Branco. Eu estava lidando com uma obra do Essa, evidentemente num tom totalmente diferente dos Maias. Mas era exatamente esse tom totalmente diferente dos Maias que garantia que as coisas, que garantia que uma e outra coisa fossem estanques, ou seja, que uma não atrapalhasse a outra. Então, houveram mudanças, aconteceu alguma coisa. O que me incomoda nessa série em específico, aqui nessa construção dos Maias que a Maria Adelaide fez, é que ela se distanciou muito de alguns personagens e algumas coisas que ficaram caricatas. A colocação da relíquia dentro da obra dos Maias, eu acho que foi praticamente afrontoso, foi praticamente um texto desnecessário, tanto que quando a gente olha, digamos que a gente caísse no mundo agora e a gente chegasse e olhasse a série. Esses personagens todo, esse núcleo cômico, essa farsa que a Relíquia essa montagem caricata, ela não agrega em nada a série. Ela dá para retirar inteira, assim, e totalmente desnecessário. Tanto que, se vocês forem olhar no YouTube agora, vocês forem olhar, quando aparecer o Matheus Nastergalli na tela, só clicar em pular, ou quando aparecer Dona Patrocínio, só começar a pular. Porque são personagens que não agregaram em nada, então, assim, foi encher linguiça. Maria Adelaide fala na entrevista ali, que essa entrevista foi pro DVD, que a série ficaria com 24 capítulos, seria muito pequena, seria minúscula. Claro que a gente pensando em 2001, uma obra com 24 capítulos é uma obra pequena. Pensando nos dias de hoje, a gente pensa, 24 capítulos ia ser bem legal, assim, a gente ia acompanhar tranquilamente. Mas, pensando lá, claro, era uma produção pequena, mas eu acredito que dava, sim, para estender o texto, assim, tem muita página, tem muita vivência, tem muita experiência. O texto vai muito rápido quando até o Carlos aparecer na história, e o texto diminui, ele fica mais reduzido de tempo, ele fica mais lento. Então daria sim para se contar essa história mais longamente, aproveitando
das situações. Quando ela fala que ela resgata personagens, por exemplo, que não apareciam no livro e que ela achou que deveria aparecer de novo, não aparecia por algum motivo e virou um livro clássico e tão maravilhoso por algum motivo. Então, essa construção, essa vontade de temperar o alheio, sabe? Se eu tivesse que fazer, imagina se eu tivesse que fazer uma questão de prova perguntando assim, o humor dos maias aparece em que momentos? Aí o meu aluno lá que assistiu só a série e achou que estava entendido para o vestibular, vai colocar que o humor aparece sempre na caricata Dona Patrocínio e no seu sobrinho tão interesseiro e tudo mais. Acontece bastante, quando a gente faz perguntas sobre livro, acontece bastante de responderem coisas sobre a série. E aí eu penso em toda uma galera que não leu os Maias e o autor português coloca a Dona Patrocínio como um grande humor. Isso faz parte de outra história, isso não tá vinculado aos Maias. O humor nos Maias, ele aparece totalmente no João da Egger, totalmente na sua crítica, no seu sarcasmo, ele preenche toda a situação e ele é um grande brincalhão, assim. Então, a relação dele com o Kraft, com o Carlos e essa construção, sim, essa parte é uma parte que tem humor, é uma parte riquíssima em alegria, em leveza, claro que permeada pela dramaticidade do enredo, né? Então, assim, eu acredito piamente, eu tenho fé em duas obras diferentes, a série e o livro, e a gente não pensar por... não ficar procurando as falhas da série. Ok, olhar com o coração aberto, mas não tomar para si a história da série como a história dos Maias, porque daí vai ficar faltando alguma coisa. Mas quando a gente tem como informação de que foi uma obra adaptada e que foi fidelíssima ao livro original, aí a gente precisa ter cuidado, a gente precisa pisar num terreno mais delicado. Então, ok, você disse que você foi super fiel, e aí você tá com uma torada lá no início, porque em outro texto do Essa tinha uma torada, eu quero que apareça a torada. Será que é o ponto, né? Será que a gente precisava dessa torada? Então, assim, são vários elementos que o que a gente tira desse vídeo em especial não é uma resenha do livro, ele é só um comparativo entre série e livro, para quem está acompanhando a leitura no Clube de Clássicos da Zahar, é que não dá para tomar como base a história da série. Então, a história da série foi construída de uma forma, o livro foi construído de outra forma. São duas obras diferentes. A série inspirada nesse livro, ela bebeu na fonte do livro, mas ela não é o livro, ela não é os Maias. O Afonso tá retratado nessa primeira parte, e aí eu peso que a Maria Adelaide, ela tratou a Maria, ela foi muito boazinha com a Maria, ela criou uma mocinha, ela não criou uma mulher que essa criou no séculos atrás. Ele criou uma mulher que tinha muita certeza do que ela estava fazendo. Que ela fugiu, que ela saiu, que ela pegou a mala dela e foi embora, muito certa, muito cheia de si. A Maria, da Maria Adelaide, ela é uma mulher cheia de arrependimentos. Ela foge com tristeza, ela olha para trás, assim, ó, ela não quer desapegar daquilo ali. Ela faz um drama. Quando chama o Afonso para ser padrinho daquela criança, eu tava olhando, eu fiquei pensando, eu acho que eu não tô lendo o mesmo livro que essa série tá mostrando. A Maria, ela foi muito assertiva. O Pedro e a Maria, eu não vi a solidão deles. Eles faziam as festas, eles faziam os saraus deles, e eu não vi essa solidão deles, eu não vi essa dramaticidade. Então, eu acredito que a Maria Adelaide pesou no aspecto da dramaticidade e para tentar, digamos, afagar o ego da Maria Monforte, e criou um monstro no Afonso. O Afonso, ele é um personagem, ele é muito querido. Assim, eu vejo nele alguém que a série
destroçou um pouquinho. A série colocou ele como vilão. Ele carrega suas culpas, mas ele carrega culpas com muita integridade, assim. E a Maria não, a Maria vai chutar. Mas ela era muito segura de si. E aí é que tá o problema. Quando a gente tem essa Maria da série, essa Maria arrependida, essa Maria que chora na hora de ir embora, essa Maria que tá procurando uma relação de eu queria ter tudo ao mesmo tempo. Essa não é a Maria do livro. A Maria do livro que eu li é a Maria que vai, que vira as costas e que tá muito bem e que resolve as coisas e que ela acaba ficando em segundo plano lá depois no decorrer da história, porque ela levou a vida dela em frente. E a Maria da série, ela parece muito apegada à aceitação. Ela queria muito ser aceita pelo Afonso. Ela buscava muito aquela posição dela naquele lugar, naquela casa. Ela queria talvez o ramalhete para si. Então é isso. São duas histórias diferentes, são duas obras diferentes. A gente, salvo as proximidades, são duas obras diferentes, e que a gente tem que olhar com um olhar diferente, e isso pesa muito na hora de vermos os personagens construídos. O Pedro da série é o Banana que ele é no livro, mas alguns outros personagens talvez pequem. E enfiar aquela farsa no meio, enfiar a relíquia no meio, eu acho que foi extremamente desrespeitoso e desnecessário para com o enredo. Era isso. Contem mais se vocês já leram, se estão lendo, se estão acompanhando pelo Clube de Clássicos, como é que tá sendo a relação de vocês com essa, ou se vocês estão lendo para estudar mesmo, porque às vezes surgem nos vídeos alguns leitores de vestibular, né? Alguns leitores que precisam se dedicar à obra naquele momento específico. Até mais!